Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Cass e você está no Lendo com Cass. Vamos lá, gente. Eu gostei muito do resultado, né, desse último vlog e eu decidi fazer um vlog de última hora para o livro que eu estou lendo, que é Todas as Cores da Escuridão, desse autor aí que eu vou botar no lado porque eu não me lembro o nome dele. E, gente, eu estou simplesmente surtando com esse livro, tá? Vai contar a história do Pet. Ele é um menino de 13 anos que acaba, ele é caolho, né? Ele não tem um olho. E a história vai se passar a princípio em 1975 e ele vai acabar se envolvendo numa espécie de sequestro quando ele vê uma menina que ele estudava, né, a Mishi, sendo atacada por um homem mais velho dentro da floresta, né? Ele se passa numa cidade pequena dos Estados Unidos nessa época. E aí o Pet, para salvar a Mishi, ele acaba meio que lutando com esse homem sendo sequestrado e ficando desaparecido. E aí a gente não sabe, né, se ele morreu ou não. E em paralelo a isso, a gente vai ter a história da Sente. Ela é a melhor amiga do Pet e ela não desiste de encontrá-lo, né? Então a gente vai ver aí a jornada desses personagens, né, em busca de algum ideal e tal. Mas a premissa principal no começo é esse desaparecimento. E o livro ele vai girar em torno, né, do desaparecimento e tudo mais, de sequestros, de temáticas fortes, né, como essa questão de como que é lidado pela polícia, a partir de que momento, né, a pessoa é totalmente esquecida quando ela desaparece. Porque, querendo ou não, né, nos primeiros dias tudo bem, tipo, eles procuraram o pet e tal, mas depois, né? Então a gente vai ver, né, essa questão de sempre acreditar, né? Ter um filete de esperança. E o desenvolvimento desses personagens, a gente vai ver alguns flashes do passado deles. E é um livro grande, né? Tem 709 páginas no e-book. Gente, eu tô obcecada, tá? Eu tô em 43%. Já aconteceu muita coisa mesmo. E eu chorei. E chorei, tipo, meio compulsiva, sabe? Porque tem umas coisas, assim, com a Sente, que é a minha personagem favorita, que é simplesmente maravilhoso. Eles são crianças, então, assim, criança já me gatilha, né? E crianças ainda meio que tendo que lidar, né, com essas coisas pesadas, que é essa questão do desaparecimento. E, tipo, o mundo dela ruiu, né? O melhor amigo dela, o único amigo que ela tinha realmente, desapareceu e as pessoas estão meio que cagando. Sabe? Ah, é muito pesado, gente. Muito pesado. E o livro ele é cheio de reviravoltas. Eu tô em, como eu disse, né? Eu tô em 43% e parece que, tipo assim. Eu tô lendo um livro de, sei lá. Eu parei, né? Mais ou menos na página 250 ali. E já aconteceu muita coisa. Muita coisa mesmo. Muita. Tipo, eu não posso falar porque senão vai ser spoiler. Eu só quero dizer que, assim, tá simplesmente maravilhoso. Eu já passei raiva, já chorei, já fiquei nervosa, entendeu? E eu tô doida pra saber como o autor ele vai continuar essa história para que não fique maçante, né? Porque os capítulos são super curtos e ele tava com uma promoção uns tempos atrás, aí acho que foi no Prime Day, ele tava com uma promo, mas agora ele tá meio caro. Mas eu já vi vários booktubers falando sobre ele é um top lançamento aí do ano. E aí a gente tá lendo no clube de leitura, né? Que é o Clube das Gêmeas. E eu tô gostando muito, eu estou prevendo grandes emoções aí nessa segunda metade, né, do livro. Porque tudo tá se encaminhando para uma coisa que eu estou preocupada, mas não posso falar. Gente, eu estou vendo minha booktuber favorita, a Babi, linda, maravilhosa, que está lendo um dos meus livros favoritos. Amiga, esse livro é perfeito. Simplesmente maravilhoso. Gente, estou aqui com a minha canequinha. Ai, poxa, já acabou. Ai, meu Deus, eu tô gravando aqui, né? Porque vocês gostaram bastante desse ângulo do último vídeo pra falar sobre esse livro que, gente, eu tô em 52%, né? Ontem eu tinha falado com vocês, eu tava em 46, sei lá, não sei, nem me lembro mais. E, gente, é sério, eu estou surtando muito. E eu não sei se esse vlog vai ficar interessante sem eu falar com spoilers do que tá acontecendo, gente. Porque quando você começa a ler, né, e aí dentro das partes ali,
Pelo menos no Kindle é assim, e no físico também deve ter um sumário. Você tem várias partes e os anos vão passando. Eu cheguei em 1982 nesse momento, né? Eu até diria que ele é um romance policial, mas também um romance de formação, porque a gente acompanha o Pat e a Saint e os outros personagens, né? A Misty, enfim. Desde a infância deles, né? Tipo, o final da infância, início da adolescência ali, que são eles com 13 anos. Então, eu também diria que é um romance de formação. Essa última parte que eu li, ela não tem muitos acontecimentos, mas os acontecimentos que tem são simplesmente insalubres. Gente, olha, esse livro tá me deixando passar muita raiva. Muita raiva mesmo. Porque o Pat, ele é um personagem muito complicado. Ele é muito complexo, eu acho que ele tem muitas camadas aí que precisava de uma terapia, entendeu? Na verdade, todo mundo aqui precisa de uma terapia, porque eu sinto que o livro, gente, ele fala muito sobre obsessão. Cada um tem a sua própria obsessão e a sua própria maneira de lidar com essa obsessão. E aí aconteceu uma coisa no final dessa parte, né? O livro, ele tem muitos capítulos, então assim, eu tô no capítulo, sei lá, cento e pouco, entendeu? Porque cada capítulo tem entre 2 a 5 minutos só no Kindle. Então eu tô no capítulo cento e pouco e aconteceu uma parada que você fica assim, gente, por quê? Qual é o objetivo disso aqui? Por que isso está acontecendo? Então, eu estou extremamente envolvida. Fiquei com muita raiva ontem de noite, lendo. Falei até com a Déia. Ai, cara, a Déia, ela tá muito comigo nessa leitura, porque eu tô falando com ela direto sobre. E assim, gente, leiam, leiam. Acho que só pela jornada já vale a leitura, porque realmente é muito envolvente. É uma escrita que eu não estava esperando ser tão fluida. Não parece que é um livro de 709 páginas, foi o que eu falei ontem. Não parece que é um livro grande, porque você tem muitas coisas acontecendo e ao mesmo tempo, quando não tem nada, ainda tem alguma coisa, porque é um desenvolvimento do personagem ali, né? Da personalidade do personagem, como o personagem lidou com tudo aquilo. É assim, gente, é muito difícil não falar com spoilers, tá? Me desculpe, é muito difícil. Eles são personagens muito, assim, complexos, realmente complexos. Muito complexos. Eu acho que vai ter um momento para spoiler, porque não tem como, gente. Eu não sei como é que a Paty, o Patrícia Lima, né? O canal dela é maravilhoso, incrível, perfeito. Ela fez, né, um vlog sobre esse livro e, tipo assim, ela não falou spoilers. Eu fiquei tipo, gente, como que a Paty conseguiu? Porque esse livro tem muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo. Enfim, né, eu espero que ele seja satisfatório no final. Estou nervosa. Estou muito nervosa, mas eu acho que vai ser bom. Tá tudo, Titã. Essa daí deu uma info aqui que a gente acabou esquecendo, né, cara? Eles colocam no Brasil. Gente, são meia-noite. Esse áudio vai ficar uma merda, mas vamos lá, né? Eu cheguei em 72% desse livro. Muitas emoções, tipo, eu tô com a cara inchada, né? Porque eu não chorei dos 50 até os 70%. Mas assim, muita coisa acontece e você vê claramente que o desenvolvimento dos personagens, né, ele bebe muito da fonte do romance de formação. Foi o que eu falei, apesar de ser um romance policial e tal, ele bebe muito dessa fonte porque os personagens agora, eles estão mais velhos e tal, então o autor ele vai passando por cada fase da vida deles a partir do momento do sequestro, né? E aí você vê uma ascensão em queda constante na vida desses personagens, né? Como que a obsessão ela pode mudar uma pessoa e como que determinadas circunstâncias que acontecem na vida dela fazem com que ela perceba que aquela obsessão não faz mais sentido. Então a gente tá num momento muito crucial da história. Eu vou ter que dormir, né? Porque, enfim, ainda faltam 3 horas no Kindle pra eu terminar. Mas eu sei que vai ser um livro que eu não vou esquecer. Porque realmente, assim, foi uma jornada com todos os personagens, né? Realmente, o autor ele foi majestoso na hora de escrever, né, cada história, desenvolver cada personagem, qual foi o fim, né, de alguns personagens secundários que a gente agora tá chegando numa reta final, gente. E assim, reta final de livro grande é foda, porque ainda falta, tipo assim, mais 200 páginas, sabe, pra ele terminar. Então, eu tô temerosa, mas tô confiante que o autor ele vai conseguir explicar o que ele tem que explicar sem ter ponta solta.
né? Tô confiante, tô bem confiante. Mas foi o que eu falei pra vocês, é um livro assim que eu vou ter muita dificuldade pra achar um outro livro nessa pegada mais frenética, nessa pegada de realmente desenvolvimento dos personagens a partir de determinados eventos que acontecem na vida deles. Eu gosto muito de romances de formação, gosto muito desse tipo de narrativa, acompanhando desde criança até a vida adulta. Então, assim, eu tô doida pra pegar outros nesse estilo, né? Só que romances contemporâneos também, porque a gente vê muito romance de formação em clássicos, Jane Eyre, David Copperfield, até mesmo Agnes Grey, que eu indiquei recentemente aqui no canal. Mas a gente não vê tantos romances contemporâneos dentro dessa pegada de romance de formação. Então, se vocês tiverem alguma indicação, vocês coloquem aí nos comentários. Mas assim, é um livro de muitas emoções e ele não é parado, gente. Em nenhum momento ele fica paradão, assim, sabe? Você tá o tempo todo ali acompanhando aquela jornada. E você fica muito agoniado por uma coisa que tá acontecendo com um determinado personagem. São personagens complexos que vão demandar aí muita empatia porque você não sabe como lidar, sabe, com determinadas atitudes, principalmente se você é uma pessoa como eu que realmente se envolve ali na vida deles e tal. Então é isso, né? Eu espero que muitos estejam gostando desse vlog. Eu tô amando fazer, mas tô sofrendo demais. Gente, eu estou com esse microfone aqui. Eu espero muito que o som esteja melhor para vocês, porque eu, na verdade, ressuscitei esse microfone, que a minha irmã Maria, beijo Maria, ela me deu. E eu estou agora falando com vocês, né, aqui do sofá, para falar que eu finalmente terminei Todas as Cores da Escuridão. Sim, podem bater palmas, 709 páginas aí pra conta. E, gente, 5 estrelas favoritado, tá? Esse livro, ele foi uma jornada, porque muitas coisas aconteceram no final e, assim, ele tem muitas emoções. Eu acho que é um livro que não é para cardíacos, porque tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o autor ele foi genial nisso. Ele amarrou tudo bem direitinho. Você acaba não sentindo, né, as 709 páginas. Eu recomendo muito que vocês leiam o livro, porque algumas amigas minhas, né, escutaram e tal pelo TTS, né, do Kindle e tudo mais. E a minha amiga Déia, ela falou que não é a mesma coisa, que você ler e tal, e você marcar e tudo mais. Gente, eu espero que o som esteja bom e eu espero que vocês não estejam incomodados com eu segurando o microfone, tá? Mas enfim, eu até testei ele aqui, mas eu achei que ficou com um som não tão bom quanto eu segurando. Mas sobre o livro, esse vlog ele foi um surto coletivo, né? Convenhamos, porque eu fiquei com muita raiva. Esse livro tem muitas emoções. Eu fiquei com raiva, eu chorei, eu fiquei sentida, eu me identifiquei muito com alguns personagens, passei pano para outros, me surpreendi no final, chorei de novo. E assim, eu acho que o autor ele terminou o livro de uma maneira perfeita, não tem ponta solta. Algumas coisas ele não me agradaram, mas fez sentido para a construção dos personagens. Então, eu acho que essa que é a magia da literatura, né? Mesmo que tivesse sentido coisas que me incomodaram, não foi a ponto de eu tirar meia estrela, né? No sentido de, tipo assim, a minha experiência com o livro, ela foi tão boa, ela foi tão rica e eu demorei um pouco pra colocar os 5 estrelas, demorei pra vir falar com vocês. Eu já terminei o livro tem quase 2 semanas, mas eu tinha que interiorizar primeiro e entender qual foi o ponto-chave pra mim, né, que fez eu dar 5 estrelas, e eu acho que foi a construção dos personagens. Não é segredo pra ninguém que eu gosto bastante de romance de formação, e o livro, ele vai acompanhar os personagens ao longo de 30 anos. Então, 30 anos não são 30 dias, gente. É muito tempo. E assim, ele fez com maestria todas as camadas de todos os personagens. São personagens falhos, são personagens que você vai encontrar ao longo da sua vida.
Então, eu acho que é essa que é a magia desse livro, né? Que realmente você consegue entender a motivação por trás dos personagens. Tem personagens muito complicados, complexos, mas tudo foi tão bem construído, bem amarrado no enredo, que os plots, pra mim, eles fizeram muito sentido com tudo que o autor colocou. Ele não ele não deixou as pontas soltas, ele não deixou no ar pra gente, sabe, tipo, pra gente imaginar, né? Uma coisa só que ele deixou, mas assim, eu acho que fez sentido pra narrativa. Não vou contar o que que é, mas acho que o mais bonito dessa história é a superação, a amizade tanto da Sente e do Pet, quanto dos próprios personagens separadamente. Tem outros personagens aí que vão compor a história, mas a Sente, pra mim, ela brilha. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela carregou o livro nas costas. Literalmente, ela foi simplesmente incrível. Ela é uma personagem que nós mulheres nos vemos, principalmente mulheres intensas que fariam de tudo pra salvar alguém, pra realmente salvar, sabe? Sabe quando tem aquela pessoa que você vê que não tem solução nenhuma, mas mesmo assim você acredita que em algum momento ela vai conseguir sair do ciclo vicioso dela? É isso, entendeu? É isso. E a amizade dela com o Pet foi o que carregou realmente o livro, foi o que carregou ele nos piores momentos que ele passou. E ele passa por muita coisa, gente. Todos os personagens passam por muitas coisas. Então, eu não vou falar muito mais, porque eu acho que senão vai estragar a experiência de vocês. Se eu dar spoiler e tal. Até porque, assim, é um drama, mas também com suspense policial, né? Então, assim, leiam, por favor. Esse livro é simplesmente maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi o meu segundo 5 estrelas favoritado. E valeu muito a pena. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que o microfone tenha ficado legal aí no final do vídeo. E, e é isso, gente. Esse livro me traz muitas emoções. Só de lembrar, assim, da história, eu já fico emotiva, porque ele foi muito especial, principalmente para eu rever, né, algumas amizades, eu ver que tem pessoas por mim, como os personagens tinham, né, as pessoas por eles. Então, foi algo bem, assim, emocionante, né? Histórias com amizade, geralmente, são histórias que me pegam muito. E eu acho que foi por isso que eu gostei tanto desse livro. Ele, pra mim, não foi arrastado em nenhum momento. Então, eu recomendo super que vocês leiam. São capítulos curtos, então vai rápido, você vai querer saber o que vai acontecer. E tem altos e baixos, né? A todo momento você tem um acontecimento, mas tem determinadas partes do livro que ele foca bastante mesmo nos personagens, na vida deles. Por isso que eu falo, né, que ele bebe muito do romance de formação. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comenta aí se você já leu esse livro. A gente leu pro Clube do Livro das Gêmeas, vou deixar a foto das meninas aí, foi maravilhoso. Muito obrigada, meninas, por terem lido esse livro comigo, porque ter surtado, Deia principalmente, amiga, te amo, muito obrigada por ouvir todos os meus surtos. E se vocês acharem relevante, se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo